chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Ó, irmão, isso é sério. Glória a Deus. Neste mundo nada temos em que possa confiar para justificar a ausência da fé. Tem crente desculpento, cuidado com as desculpas, os motivos para se omitir de se exercitar, esforçando-se para servir a Deus. Tanto que a vida, a jornada do crente pentecostal não é jornada de gente desanimada, nem de gente, como diz, mole espiritualmente, ou moloide, ou ociosa, não. É uma jornada de crente disposto. Tanto é disposto que alguém criou um hino, compôs com boa inspiração, o hino 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme o mal e a morte, quem a ele pertencer. Pois terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. É isso? 340, é? Hã? 340. Sim, irmão. Sim. Isso. Paulo tinha um comportamento, versátil para resistir às intempéries, não se abalar. Já aprendi, tem gente que não aprendeu a viver na boa, que se ele tiver numa vida boa, em vez dele honrar a Deus, ele desonra. Não é isso? É verdade ou não é? Tem gente que honra a Deus quando está carente. Se ele estiver na posição de nobreza, numa posição de privilégio, na escala social da vida, ele desanima, ele fica parasita. Paulo disse, eu aprendi a viver de toda maneira, aprendi a estar na abundância e aprendi até a padecer fome. Em tudo ele estava instruído. Glória a Deus. Por isso ele pode dizer no verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele tinha as premissas anteriores que justificava a assertiva da sua fé. Glória a Jesus. E vamos prosseguir. Efésios 2, 17 a 22. Vamos ver o que fala aí. Pastor Azaí dá essa lida aí para nós. Efésios 2, 17 a 22. Para ver aí o que diz. Isso. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas e de Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Maravilha, essa lição. A Bíblia é isso aí. Quem participa das terças-feiras, ele enriquece mais no aspecto espiritual, porque ele lê mais, ele ouve mais a palavra de Deus. Olha quando diz, e vindo ele quem? Jesus, evangelizou o quê? A paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Ele anunciou tanto para os judeus que estavam perto, quanto para os gentios que estavam distantes. Ele veio e trouxe a mesma paz para ambos, fazendo com que ambos pudessem ter a mesma paz que ele proclamava através do seu evangelho. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós vivemos junto com os santos, dizendo, esse aqui é meu concidadão espiritual.
Essa é a minha concidadã espiritual. Esta permanece também a família de Deus, pertence à família de Deus. É tão bonito, irmão, que expressão maravilhosa que já nos vinha dessa época, né? Família de Deus. Maravilha, graças a Deus. E edificado sobre, que essa família estava edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a pedra angular. Tanto no aspecto profético quanto no aspecto apostólico, Jesus é o principal. Tá bom? No qual todo edifício bem ajustado, bem ensinado, bem disciplinado, cresce para templo santo no Senhor. Só tem crescimento o crente que está bem ajustado pela palavra, que está bem instruído pela palavra. Ontem eu tive um belo momento em Goiânia, quando uma região da capital estavam todos os pastores reunidos. E um dos pastores convidou-me a ir para aquela reunião. Chegando lá, o líder, o coordenador da região, me deu a palavra central daquela reunião. E quando eu falava a palavra de Deus, de improviso, irmão, mas precisa de ver que gozo que houve. Que alegria no meio daqueles povos. Não vou nem dizer o que um deles me disse. Seja tudo para a glória de Jesus. Mas só digo para os irmãos que teve um grande resultado. Só falei para pastores. Não tinha nenhuma mulher na reunião, era só pastores. Uma reunião 100% de pastores. E nós falamos para aqueles pastores. Foi um momento de muita enlevo espiritual e muita graça de Deus para os nossos corações. Então, todo o edifício bem ajustado, bem ensinado, bem orientado, ele cresce como templo de Deus, cresce como casa de Deus, cresce como família de Deus. Amém, irmão? Mas para isso tem que ter a segurança do ensinamento e tem que ter atenção ao ensinamento. Bem-aventurado é aquele que tira tempo para se assentar e ouvir a palavra de Deus. Porque tem gente que tem um tempo para se assentar diante de uma televisão, de um televisor, diante de um computador, diante de uma internet, diante de outros espetáculos, mas não tem tempo para se assentar no banco da casa do Altíssimo. Falta o tempo para sentar-se aqui e aprender as mais nobres e sublimes lições. É daqui que se aprende, é daqui que se abstrai o melhor para a história da nossa vida espiritual. Prosseguindo. Isaías 57, 19. Veja o que diz esse Isaías 57, 19. Pode estar até parafraseando. Os sararei. Ele criou esses frutos de paz, tanto para quem está perto dele, é aquilo que ele diz, tanto para os judeus como para os estrangeiros, que está profetizado há 700 anos antes de Cristo vir, né? Então ele criava e ainda ia sarar o povo. Além de ter paz, ia ter saúde também. Quem glorifica a Deus por isso? Eu crio para que vocês tenham paz e ficam sarados. Nós alcançamos a paz do Senhor e uma saúde espiritual extraordinária para o âmago da nossa alma. Prosseguindo. Veja o verso 21. Ó, a saúde, Sara. E o 21 é o contrário, quer ver? Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. E lá tem uma linguagem para os perversos, os ímpios, né? Tem uma linguagem para os perversos. A sua fala? Tem uma linguagem que fala os perversos ou os ímpios, que é a mesma coisa. Mas os ímpios não têm paz. Os perversos não têm essa paz. Falta essa virtude neles.
Nós sofremos tudo. Olha, às vezes podemos estar assim, como diz, debaixo de um ranchinho. Pode estar numa moradia humilde. Pode estar caminhando a pé, mas tendo paz, tem tudo. Às vezes a pessoa é feliz debaixo de uma árvore, glorificando a Jesus. E às vezes um outro que está num alto, lá na cobertura de um edifício, não tem paz. Não tem paz. Se salta de lá, morre. Falta paz. Aqui o 20 ainda fala também, explicando. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios ficam igual um mar agitado. O máximo que está saindo ali com aquela agitação é lama ou lodo. O 22, a 42 e 20, 48 e 22. Então lê. Para os perversos não há paz, diz o Senhor. Né? Então para eles não tem paz, mas para nós desfrutamos da paz. Essa paz, sim, não há paz para o ímpio, diz o meu Deus. Então 57, 20, 21. Né? Os ímpios não têm paz. Não há paz para o ímpio, para o perverso. Tem gente sem paz, irmão, perverso. Tem perverso aí riquíssimo dentro da cadeia sem paz. Você acha que ele vai ter paz? Não tem. E às vezes está até no Sobrado. Há pouco tempo atrás nós vimos uma das pessoas mais ricas do estado de Goiás, mais aquinhoadas economicamente, né? Se suicidar estupidamente. Nós vimos isso. Então, lamentavelmente, acontece isso. Então, a felicidade às vezes não está na quantidade de teres que possui. Nem sempre isso é felicidade. Pode ser inquietação. Pode ser preocupação. Não é só ter paz porque tem dinheiro, tem vida regalada, não. Às vezes tem estudo e não tem paz. Jesus chegou certa feita até falar para um que só pensava na matéria, só vivia da matéria. Ele dizia assim, ele ficava até assim, conjecturando: eu vou derribar esse ano os meus celeiros, vou aumentá-los significativamente para ter em depósito para muito tempo, e vou dizer assim: alma, come e bebe, que você tem muito em depósito. E chega a voz do Criador e diz assim: louco, esta noite a tua alma será pedida. E de quem será essa fortuna? O que adiantou ter tudo aqui, não ter a alma salva por Cristo Jesus? A alma é que ele ia salvar. Ele estava tão louco que a alma não come, quem come é o corpo. Mas ele estava tão perturbado que disse: alma, come e bebe. Quem come e bebe é o corpo, né? A alma é o centro das emoções desse corpo. Mas ele falou tudo deturpado, já estava tão corrompido. Mas eu acho bonito aquele versículo que é do capítulo 26 de Isaías, versículo 5 ou 6. Isaías 26, 5 ou 6. Bem-aventurado. Mais ou menos assim, os irmãos me ajudam a localizar. Bem-aventurado é aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A menos que tu haja falado o capítulo errado, mas o versículo, se for, está aí dentro. Tu conservarás em paz, mais ou menos assim, aquele cuja mente, é o versículo 3, né? Aqui, ó. Conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É esse aqui que é o bem-aventurado.
Não estava nas minhas anotações, mas estava na minha mente. Tu conservarás em paz